Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos fechar nossos olhos aqui na presença do Pai, acalmar o nosso coração diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós agradecemos, pois tu és poderoso, único digno de louvor, de adoração, de exaltação. Pois tu és o nosso Deus que nos resgatou das trevas pela tua luz maravilhosa. E nesta manhã nós viemos à tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor está aqui porque estamos reunidos conforme a tua palavra diz. O Senhor disse que estaria reunido com a tua igreja. E nós cremos na tua presença e nesse momento nós queremos te louvar e te adorar, engrandecer ao Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é que nos sustenta, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós, ó Pai. E é o motivo da nossa alegria. Abençoa-nos, ó Pai, e aceita o nosso louvor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos colocar de pé. Desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos a tua presença. Apesar das preocupações, esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei.
fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos encher com o amor dele. Para nesse momento a gente esquecer o mundo agitado, receber o refrigério do Senhor nas nossas vidas, que a palavra dele diz que nós teremos, e nos unirmos em oração. Pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença, pelo louvor que o Senhor coloca nos nossos corações todos os dias, com as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nos traz a esperança de continuarmos firmes, olhando para o Senhor, nosso Salvador. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra, Pai, para que ela venha, nos encha, transforme a vida, as nossas, aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Que a tua palavra, que é viva, transborde nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós que estamos aqui, com você que está em casa. Que a graça do Senhor esteja com nós nesta manhã. Vamos ler, irmãos,
na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, dos versículos 6 a 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 10. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Salvador, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois, em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Amém? Irmãos, nessa semana nós tivemos os aniversariantes aqui, que eu já vou ler aqui, a Iris, a Keila, o Samuel, a Maria de Jesus e o Sérgio. Hoje é o Sérgio, né? E também vamos orar agora, vamos interceder pela Júlia, que está lá no hospital. Eu conversei com o Anderson ontem, né? Disse que a febre havia baixado, mas que estava aguardando o resultado de alguns exames. Então vamos fazer a oração agora para interceder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa neste dia, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, e nos faz, Senhor, aprazíveis na tua presença neste momento, ó Pai. Queremos te pedir neste momento, Senhor, que abençoe essa escola dominical, aos teus filhos que estão presentes, aqueles que estão em casa, Senhor, aos professores e alunos, que tudo que for ministrado hoje, nesta manhã, Senhor, haja, Senhor, guarida em nossos corações, e teu Espírito Santo nos ilumine para podermos crescer diante da tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelos teus filhos que aniversariaram essa semana, Pai. Abençoa-os, ó Deus. Dá, Senhor, anos de vida, Senhor, de saúde, de paz e de prosperidade, Senhor. Queremos te pedir agora, Senhor, em especial pela Júlia, Senhor, que se encontra ali naquele hospital, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que a tua presença esteja do ladinho dela, Senhor. Que os teus anjos, Senhor, estejam acampados ao redor dela, Pai. Senhor, e que, Senhor, naqueles exames que venham sair, ó Deus, que tu possa estar presente, Senhor, e que, se for da tua vontade, que venham sair todos negativos, Senhor, diante de ti, ó Deus. Assim nós te pedimos por ela, intercedemos como igreja. Tenha misericórdia, Pai, dos seus parentes e dos seus pais, trazendo, Senhor, a paz, o consolo e a segurança de Jesus nos seus corações. Senhor, te agradecemos por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor agora aqui também. Os irmãos podem se dividir nas classes. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos que nos assistem presencialmente e aqueles que nos assistem em casa. Hoje nós tivemos alguns problemas problemas técnicos aqui com a conexão e não conseguimos transmitir pelo YouTube. Então a nossa aula de hoje está sendo transmitida pelo Facebook. Bom, já faz um tempo que nós tivemos a aula de número 20, faz bastante tempo, faz quase um mês, não é? E hoje nós vamos ter a aula 21,
do nosso curso de doutrinas básicas. Então eu gostaria de fazer uma rápida revisão para que você possa se situar, para você não ficar perdido aí em relação ao assunto, ao tema que nós estamos estudando, tá bom? Nós começamos a falar sobre os sacramentos. Então nós demos uma introdução dizendo que sacramento é um ato praticado pela igreja em obediência a um mandamento dado diretamente por Cristo, pessoalmente por Cristo. Então o fato desse ato religioso ser instituído pessoalmente por Jesus é que torna ele um sacramento. Uma segunda definição de sacramento é sinal visível de uma graça invisível. E nós então comentamos que os sacramentos são dois: batismo e Santa Ceia. E nós vimos que o que torna o sacramento é Jesus pessoalmente tê-los instituído. E aí nós vimos Mateus 28, 19, 1 Coríntios 11, 23 a 25, que demonstram o próprio Jesus dando ordem para celebrar a ceia, o próprio Jesus dando ordem para batizar. Então, esses mandamentos saíram dos lábios de Jesus. Há várias outras coisas que a igreja faz que Jesus nos ensinou através dos apóstolos, mas estes dois, ele nos deu uma ordem direta. Nós vimos também que os sacramentos não têm valor em si mesmos, ou seja, eles não têm poder para salvar, mas o que faz com que o sacramento seja eficaz, tanto a ceia como o batismo, o que faz com que eles sejam eficazes como meios de graça, é a fé da pessoa que recebe. Quando você participa ali com fé, com discernimento, com entendimento, então isso é que permite a você ser abençoado ao participar dos sacramentos. Nós vimos também que o batismo e a ceia, aplicados a um incrédulo, não trazem nenhum benefício a ele e também nenhum malefício, não faz nem mal nem bem, porque o que torna o sacramento algo abençoador é a fé daquele que recebe. E nós vimos também que os sacramentos não têm poder nenhum para salvar. Inclusive nós conversamos sobre aquela passagem do ladrão na cruz que crê em Jesus e que recebe dele a promessa da vida eterna, a promessa de estar naquele mesmo dia no paraíso, mesmo sem ter sido batizado. Então, quando nós vemos um exemplo de alguém que foi salvo sem ser batizado, isso para nós já é evidência suficiente de que o batismo não salva. Ao contrário, batismo e ceia são sacramentos que devem ser ministrados àqueles que já são salvos, aqueles que dão evidência, aqueles que demonstram que a sua vida foi transformada e que, portanto, abraçaram a salvação que nos é conquistada por meio de Cristo. E então nós iniciamos o nosso estudo sobre o batismo. Nós vimos que o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo santifica e sela a união do crente com Cristo, a participação nas bênçãos do pacto da graça e a promessa de permanecermos no Senhor. Então nós estamos só recapitulando rapidinho. Se você quer detalhes, a leitura dos textos, você volte lá na lição de número 20, porque isso aqui que eu estou falando nós já trabalhamos em aula, certo? Então o batismo é um rito de iniciação na Igreja de Cristo, e a Igreja, na sua história, ela apresentou 3 formas de batismo. Há 3 formas de administração do batismo, que são a aspersão, a imersão e a efusão. Então, na aspersão, a água é respingada sobre a pessoa. Na efusão, uma vasilha de água é despejada
sobre a pessoa e na imersão a pessoa é submersa completamente na água. E nós consideramos as 3 formas válidas. Nós não vemos problema nenhum em qualquer das formas. Qualquer uma delas é válida, desde que administrada de forma correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, como igreja presbiteriana, batizamos por aspersão, porém, consideramos válidas todas as formas. Nós não rebatizamos uma pessoa só porque ela foi batizada por uma outra forma, por imersão, por exemplo, porque nós consideramos o batismo como um símbolo. Então é disso que eu quero falar. Razões para a adoção do batismo por aspersão. Nós batizamos por aspersão e nós acreditamos que essa é uma forma válida. E o nosso objetivo aqui nessa aula não é falar mal de outras igrejas, não é falar mal de pessoas que pensam diferentes, nós apenas estamos expondo a nossa doutrina. Estamos expondo a maneira como fazemos as coisas para que os nossos membros entendam. E para demonstrar que o batismo por aspersão é sim uma maneira válida da administração do batismo. Não é uma forma errada de se administrar o batismo, porque ela tem respaldo nas Escrituras, tá? Então nós batizamos por aspersão em primeiro lugar, porque o batismo com água é um símbolo. E como símbolo, a quantidade de líquido na administração não altera o seu valor. Então nós podemos usar como ilustração a bandeira do Brasil. Você pode ter uma bandeira grande ou uma bandeira pequena, não importa o tamanho da bandeira, quando você olha para a bandeira você se lembra do Brasil. Ela é um símbolo da pátria, não importa o tamanho com que você apresente essa bandeira. Da mesma maneira, o batismo com água, ele é o símbolo do batismo com o Espírito Santo, portanto o seu tamanho, a quantidade de água empregada não altera o valor desse símbolo, tá certo? Em segundo lugar, a palavra batismo, o significado da palavra batismo não é decisivo para afirmar que a imersão, por exemplo, seja a única forma válida. Por quê? Porque batizar tem o sentido básico de lavar, tá certo? Batizar é lavar. Como que nós percebemos isso? Essa palavra batizar no grego, que é o verbo baptizo, ela aparece em Lucas 11:38. Vamos dar uma olhadinha? Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Lucas 11:38. E aí essa passagem vai deixar isso bem claro, certo? Lucas 11:38. O que diz aí? Que no 37, quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Jesus não havia se lavado. O verbo usado aqui é o verbo baptizo, que foi traduzido como lavar. Então, batizar, traduzido, é lavar. Não há indicação bíblica de que o verbo batizar seja usado no sentido de imergir. E isso não traz nenhum problema, não é nenhuma crítica ao batismo por imersão, nós não vemos nenhum problema nisso. Entretanto, quando o verbo batizar é traduzido por lavar, nós percebemos aqui o sentido básico dessa palavra. Depois, em Marcos, capítulo 7, versículo 4. Marcos, capítulo 7, versículo 4,
ele é bem interessante, ele diz assim, ele está falando dos judeus, é a mesma situação, né? Os religiosos estavam questionando Jesus porque os discípulos dele não lavavam as mãos antes da refeição. E não era isso por questões de higiene, mas por uma questão ritual. E o versículo 3, Marcos 7,3 diz que os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. Agora preste atenção no versículo 4. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Numa tradução mais antiga, né? Primeiro deixa eu continuar. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Então, duas coisas aqui que nós destacamos. Primeiro, esse versículo 4, eu vou pegar esse versículo aqui numa tradução mais antiga, mas que tem uma precisão maior, que é a tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Então o texto diz assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. A linguagem de hoje traduziu como lavar, mas uma tradução mais antiga, mais literal, que é a revista e atualizada, ela diz que os judeus, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Agora você vai olhar no texto original, essa palavra aspergir é batismo. Literalmente a gente traduziria, eles não comem sem se batizarem. Ora, se a palavra batizar é traduzida por aspergir, isso é uma indicação, é um indicativo da maneira como os judeus faziam esse tipo de purificação. E depois ele fala de uma coisa bem interessante aqui, ele diz assim: e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. E aqui o verbo é batizar. Então, os judeus batizavam copos, jarros, vasos de metal e camas. E nós vimos lá, na aula passada, 2 Reis 3:11, que demonstra como as mãos, por exemplo, eram lavadas, com o derramamento da água sobre as mãos, porque Eliseu era aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E essa é uma expressão idiomática que significava que Eliseu era o servo de Elias. Mas deitar água sobre. Então ele está demonstrando como é que acontece essa lavagem de mãos. E aqui ele acrescenta lavagem de copos, jarros, vasos e camas. Ora, como que uma pessoa lavaria essas coisas? Muito provavelmente derramando água sobre elas. Mas ainda que alguém diga, não, mas o copo pode ser mergulhado na água, mas uma cama não tinha como, certo? Não havia um recipiente desse tamanho nas casas, porque o judeu chegava da feira, chegava do mercado e lavava essas coisas. Então, aqui o verbo batizar sendo utilizado e traduzido como lavar. Então, o sentido básico da palavra batizar é lavar. Então, há uma outra palavra que aparece aqui nesses textos, que é a palavra nipto, que é lavar literalmente. Então, nós percebemos pela maneira como essas duas palavras são usadas, que elas são sinônimas. Então, baptizo e nipto quer dizer lavar e lavar. Então, batizar tem o sentido básico de lavar. O terceiro argumento que nós usamos para legitimar o batismo
por aspersão. É que o batismo com água, como eu já mencionei no início, ele simboliza o batismo com o Espírito Santo na forma de derramamento. Nós lemos na aula passada, Joel 2, 28 e 29, onde há uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo é concedido na forma de derramamento. Em Atos 2, nós aprendemos que o Espírito Santo foi concedido à igreja na forma de derramamento. E ali no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado na forma de línguas de fogo. Então veio os irmãos tiveram aquela visão de algo parecido com fogo, mas que não era fogo, senão teria queimado aquelas pessoas, mas com aparência de fogo. Aquele fogo se dividiu e uma língua de fogo pousou sobre a cabeça de cada um dos cristãos que estavam ali. Nós poderíamos dizer, uma gota de fogo se espalhou e foi uma sobre a cabeça de cada um. Então aquilo se espalhou em gotas, em línguas de fogo. Então nós podemos ver que o batismo com o Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, ele foi na forma de aspersão. E nada mais natural que um símbolo imite a realidade. Então isso é uma legitimação do batismo por aspersão. Bom, até aqui nós fizemos só uma recordação. Hoje nós vamos continuar, a partir deste ponto nós vamos continuar. E eu queria apresentar uma quarta razão, porque o batismo com aspersão, ele é legítimo dentro do ensino bíblico. E essa quarta evidência está em Atos 9, 18. No livro de Atos, capítulo 9, verso 18, ele vai narrar, vai comentar, vai nos apresentar o batismo de Saulo. Você conhece a história de Saulo? Ele ia caminhando pela estrada de Damasco, e ali na estrada de Damasco, Saulo tem uma visão do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem é o Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí então Saulo fica cego, ele é conduzido a Damasco, ele se hospeda na casa de um homem chamado Judas, e ali Saulo está ali jejuando, orando e tentando entender a visão. E aí Deus envia um homem chamado Ananias. Atos 9:17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Então, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, ora, e o versículo 18 diz assim: no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Então, essa narrativa tem alguns detalhes que chamam a nossa atenção. Primeiro, não havia dentro das casas tanques com esse tamanho em que pudesse permitir as pessoas serem submergidas, ainda mais casas pequenas, simples. Podia ser que num palácio, na casa de um homem muito rico, até poderia existir alguma banheira, alguma coisa parecida, ou piscinas de banho, alguma coisa assim. Mas normalmente nas casas não havia condições de se imergir uma pessoa. E a narrativa, ela é de um ato contínuo. Ananias ora sobre Saulo, Saulo se levanta e é batizado.
Então a ideia é de que ele foi batizado em pé mesmo. Então, obviamente, o batismo de Saulo não poderia ter sido por imersão. Ora, se o principal de todos os missionários da história da igreja, o homem responsável pela maioria dos escritos do Novo Testamento, não foi batizado por imersão, logicamente a imersão não é o único método válido de se batizar. Então, há um indicativo aqui de que Saulo tenha sido batizado ou por aspersão ou por efusão, porque da imersão para a efusão é muito próximo, né? Aumentou, você está aspergindo, aumentou um pouquinho a água, vira efusão. Então é quase a mesma coisa. Então, de alguma maneira, Saulo se levanta e é batizado. Então, logicamente, esse batismo não poderia ser por imersão. Não temos nada contra o batismo por imersão. Nós apenas estamos dizendo que o batismo por aspersão é também um batismo válido, certo? Tanto que nós não rebatizamos as pessoas por conta da maneira como elas foram batizadas antes, desde que elas tenham sido batizadas na igreja evangélica. Então, o batismo de Saulo não poderia ter sido na forma de imersão. Uma quinta razão porque nós defendemos e entendemos biblicamente que o batismo por aspersão é válido. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Tem uma passagem aqui muito interessante. Eu vou começar do versículo 1 para você acompanhar comigo aqui. 1 Coríntios 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Então, Paulo aqui, ele está recordando o Êxodo. E o que aconteceu com o Êxodo? Deus tira o povo de Israel da escravidão no Egito e então Deus guia e protege o seu povo. Como? Como que ele guia? Ele apresenta uma coluna de nuvem e essa coluna vai andando e o povo vai seguindo essa coluna de nuvem durante o dia. E à noite é uma coluna de fogo e o povo vai seguindo essa coluna. Então ele fala dessa nuvem. Então essa nuvem, o povo foi protegido pela nuvem. E o que mais que aconteceu? O povo atravessou o Mar Vermelho. Como que foi que o povo atravessou o Mar Vermelho? Eles atravessaram nadando? Eles mergulharam com aquele óculos de natação e foram nadando assim por baixo do mar? Não. Como que eles atravessaram de barco? Não. Como que foi? O mar, sobrenaturalmente, pelo poder de Deus, o mar se abriu. E o leito do mar ficou seco. Podia ser até que a areia ali estivesse úmida, mas seco, sem água. E 2 paredes de água se formaram dos dois lados e o povo de Israel atravessou a pé enxuto. E olha o que Paulo vai dizer a respeito dessa travessia do mar. Versículo 2. Como os seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Então o que ele está dizendo? Que essa travessia do mar foi um batismo. E qual foi a forma desse batismo? Eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, como que uma pessoa poderia ser batizada por uma nuvem? Não tem como mergulhar na nuvem. A única forma de você receber um batismo na nuvem é se chover em você. Então seria um batismo na forma de derramamento, portanto, aspersão. Então o povo de Israel foi batizado na nuvem. A única maneira é a aspersão. Mas eles foram batizados no mar, mas eles não submergiram no mar. O que eu imagino é que
aquelas duas colunas de água para lá, água para cá, um corredor seco. À medida que o povo estava atravessando, você sabe como que é a água do mar. A água do mar, ela não é assim, uma superfície lisinha como de um lago. A água do mar, normalmente, ela é agitada, ela tem ondas, essas ondas espirram. Até mesmo se você fica perto da praia, aquela espuma espirra em você, não é? Então eu imagino assim, à medida que o povo de Israel atravessava, aquela água agitava lá em cima, com certeza respingava algumas gotinhas sobre eles enquanto eles atravessavam. E isso foi um batismo. Então, o povo de Israel foi batizado na água e no mar. Entretanto, eles não foram submersos. Quem é que foi submerso? Foram os egípcios, porque quando Israel acabou de atravessar, o exército egípcio entrou naquele leito seco. Eu não sei como eles tiveram coragem, mas eles entraram lá. E aí, quando eles estavam atravessando, o mar veio sobre eles e os submergiu. Então, a imersão aí, na travessia do mar, foi juízo de Deus. Então, esses exemplos da história de Israel demonstram que nós não podemos dizer que só há uma única forma válida de batismo. Nós temos evidências que nos ajudam a entender que o batismo por aspersão é tão válido como as outras formas. Mas eu quero também compartilhar com você uma sexta razão. Uma sexta razão. E essa sexta razão é o seguinte: eu quero chamar a sua atenção para um texto de Romanos 6. Romanos 6, de 3 a 11. Vamos olhar esse texto. Romanos 6, de 3 a 11. O texto diz o seguinte: com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Depois, 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Bom, tem várias considerações para fazer aqui. Primeiro, ele começa dizendo, argumentando, se referindo à nossa união com Cristo por meio do batismo. Ele diz assim: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Olha, nós acabamos de estudar que o batismo não salva, mas que o batismo deve ser aplicado aos que são salvos.
Batismo não salva. O ladrão na cruz que se arrependeu foi salvo sem ter sido batizado. Mas o batismo é aplicado àqueles que são salvos. O batismo é aplicado àqueles que já experimentaram e que demonstram evidências da salvação. Mas às vezes não acontece de batizar uma pessoa que não é salva? Pode acontecer, mas se ela demonstra uma evidência, a gente batiza. Mas se a evidência for falsa, é a pessoa com Deus, a gente não tem nada com isso. Ela demonstrou evidência, ela demonstrou fé, ela é batizada. Bom, mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: qual é o batismo que nos une com Cristo? É o batismo com o Espírito Santo. Tito 3, de 4 a 7. É o batismo com o Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo que acontece no momento da conversão. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, as escamas caem dos olhos, ela reconhece Cristo como Salvador, ela se rende a Cristo, ela é transformada, ela é justificada, ela é salva, ela é feita nova criatura. E passa então a viver uma nova vida. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós fomos batizados para nos unir a Cristo, ele não está falando do batismo com água. Esse é o primeiro ponto. Ele está falando do batismo com o Espírito Santo. Não tem nada de batismo com água. Aí, ele diz o seguinte, que nós fomos batizados para sermos unidos a Cristo. E quando nós somos unidos com Cristo, nós somos unidos com Ele também na sua morte. O que isso significa? Significa que quando você é batizado com o Espírito Santo, a morte de Cristo passa a valer para você, como se você tivesse morrido. E a ressurreição de Cristo passa a valer para você como se você tivesse ressuscitado para uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. E o batismo com água representa essas coisas. O batismo com água é uma representação visível do quê? Da sua união com Cristo. O Espírito Santo foi derramado, transformou você, purificou você, seus pecados foram perdoados, você recebeu uma nova natureza, recebeu um entendimento da vida com Deus, você entendeu quem é Jesus, você se rendeu ao sacrifício dele, você reconhece Jesus na sua vida, tudo isso porque o Espírito Santo foi derramado. Batismo com o Espírito Santo. Certo? O batismo com o Espírito Santo é a primeira bênção, não é uma segunda nem uma terceira. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. É o batismo com o Espírito Santo que me faz nascer de novo. É quando o Espírito Santo é derramado. E o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regeneração é novo nascimento. Então, Deus me dá uma nova natureza e essa nova natureza me permite viver uma vida nova. Então, preste atenção que o que Paulo está falando aqui, ele está falando do significado do batismo, não da forma. Ele está dizendo que quando eu creio em Cristo e o Espírito Santo é derramado sobre mim, eu sou unido com Cristo. E eu sou incluído na morte, eu sou incluído no sepultamento e eu sou incluído na ressurreição de Cristo, como se essas coisas tivessem acontecido comigo. Entendeu? Ele não está falando de forma. Ele não está dizendo que no batismo eu preciso ser sepultado na água. A palavra sepultamento, a gente é muito condicionado ao tipo de sepultamento dos nossos dias. Não é? No sepultamento dos nossos dias, põe lá o caixão num buraco e cobre de terra. Sepultou. Mas há outras formas de sepultamento. Por exemplo, nos tempos antigos, colocava a pessoa dentro de uma gruta. Não sepultava ela, não colocava terra sobre ela. Colocava lá e ela ficava lá dentro daquela gruta, a gruta tampada, e ficava lá. Então não é necessário que eu seja coberto pela água, como se isso fosse um sepultamento, para que o batismo seja válido.
Paulo não está falando de forma, Paulo está falando do significado. O que o batismo significa? O batismo significa que eu fui incluído na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo, como se essas coisas tivessem acontecido comigo. Então, Paulo aqui está falando do significado do batismo, tá certo? Não é necessário que você seja, entre aspas, sepultado na água para que o batismo seja válido. Ele está dizendo que quando você é batizado, seja por qualquer forma, aspersão, efusão ou imersão, seja qual for a forma pela qual você recebe o batismo, você é incluído na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Ou seja, ele diz claramente aqui, você morre para o pecado e ressuscita para uma vida nova com Deus. Você é ressuscitado para uma vida nova. Você recebe uma vida nova com Deus, que é o que ele fala aqui. Versículo 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então, Paulo aqui não está falando de imersão. Ele está falando do significado do batismo. E uma sétima razão pela qual nós adotamos o batismo por aspersão é que no Antigo Testamento a aspersão era usada para purificação. Os batismos do Antigo Testamento eram, em geral, batismos de aspersão. Então vamos ver isso? Números 8. Lembrando que esses rituais do Antigo Testamento eram rituais de purificação e purificação exterior. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Números 8, versículos 6 e 7. O que diz aqui? Separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. O que é borrifar? Aspersão. Se a gente quiser ter uma tradução mais literal, esse mesmo texto na Revista Atualizada, eu vou abrir aqui. Números 8, versículos 6 e 7. Está aqui. A tradução mais antiga diz assim: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás. Para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação. Então, aspergir, espargir, borrifar, respingar são sinônimos. Borrifar é o mesmo que aspergir ou espargir, dá na mesma, tá certo? Então, esse era um ritual de purificação. Um pouco mais adiante, em Números 19, 13. Números 19, 13. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar, ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Por quê? Porque no Antigo Testamento haviam as leis da pureza e da impureza. E, por exemplo, tocar num defunto tornava a pessoa impura. O que significava ser impuro? Significava que você não podia participar do culto. E Deus provavelmente fez isso com uma função pedagógica, de revelar a santidade de Deus. Você não podia entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Para você entrar na presença de Deus, você tinha que entrar com reverência, com preparo, a roupa limpa, banho tomado, porque você estava diante de Deus.
A vida tinha que estar em ordem. Você devia ter resolvido as suas pendências nos seus relacionamentos, confessado os seus pecados. E como uma forma de demonstrar essa purificação que permitia que você entrasse na presença de Deus para adorar, você participava desse ritual de purificação através de batismos de aspersão. Então, aqui no versículo que eu li, que foi o versículo 13, né? Então ele fala, Números 19, deixa eu pegar aqui na edição revista e atualizada também. Ele diz o seguinte: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Então, a pessoa que tocasse não só num defunto, mas em alguma outra coisa considerada impura, ela não podia participar do culto. Aí vamos para o versículo 20. Versículo 20 diz assim, na tradução da linguagem de hoje, capítulo 19, verso 20, diz assim: no entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. O mesmo versículo na revista atualizada. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água purificadora sobre ele não foi aspergida. Então, como é que purificava? Aspersão. Eram batismos de aspersão que purificavam aquela pessoa, para que ela pudesse então se livrar daquela impureza. E mais um versículo 21. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Mas o que eu quero destacar aqui lendo também na revista atualizada: isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes. Então, a água da purificação, ou água purificadora, ela era aspergida. Então, a aspersão, ela carrega no Antigo Testamento esse sentido de purificação. Os batismos do Antigo Testamento de purificação eram feitos na forma de aspersão. Um outro detalhe: o batismo cristão é um só, mas os batismos do judaísmo eram repetidos. Eles se repetiam tantas vezes quanto era necessário. Assim como os sacrifícios se repetiam tantas vezes quanto era necessário. Aí chega no Novo Testamento, Jesus faz um sacrifício perfeito, que substitui todos aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Jesus sacrifica a si mesmo. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, e ele se oferece a Deus em sacrifício perfeito. E aí não precisa mais repetir os sacrifícios do Antigo Testamento. Da mesma maneira, Paulo então vai dizer lá em Efésios 4 que só há um batismo. Porque os batismos do judaísmo precisavam ser repetitivos. Precisavam ser repetidos toda hora. Agora, o batismo da fé cristã é único. Há um só batismo. O que isso demonstra? Que a nova aliança aperfeiçoou a antiga. A nova aliança, ela é melhor que a antiga, porque na antiga aliança era tudo provisório, mas na nova aliança é tudo permanente. Percebam que as coisas vão se conectando. Então, a aspersão também, além de purificação, ela está relacionada nas profecias do Antigo Testamento ao envio do Espírito Santo para habitar os crentes.
Vamos olhar em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Eu vou pegar aqui nas duas traduções, até mesmo para a gente poder comparar. Ezequiel 36, versículo 25 e depois o versículo 26. Então diz assim: borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aqui até o 27. Vamos ler também na tradução mais antiga. Então, olha como ele traduziu: aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, nas duas traduções é a mesma coisa, só muda a linguagem, não é? Uma fala borrifarei, a outra fala aspergirei. Qual que é a promessa? É a promessa do envio do Espírito Santo para habitar os crentes. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava o crente. O Espírito Santo era concedido como uma capacitação quando uma pessoa recebia uma missão de Deus. O Espírito Santo vinha sobre ela, ela era usada para aquela tarefa, ela era conduzida por Deus, recebia poder de Deus para executar aquilo que Deus mandou, e quando a tarefa terminava, o Espírito se retirava. O Espírito vinha e voltava, não ficava habitando. Mas no Novo Testamento, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, aqueles que recebem o Espírito Santo vem para habitar em definitivo aquela pessoa. A pessoa se torna um templo do Espírito Santo. Por isso que nós insistimos com os irmãos, todo culto, toda aula, em todo momento eu digo: irmãos, nós não estamos na casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós não estamos na casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Então nós precisamos lembrar disso toda hora. Por quê? Porque agora o Espírito Santo veio habitar a gente. Ele está com o crente e ele nunca vai sair, para sempre. Então o batismo com o Espírito Santo é a concessão do Espírito Santo em definitivo. Porque as coisas da nova aliança são definitivas, as coisas da velha aliança são provisórias. Por isso que a gente nunca lê o Antigo Testamento isoladamente. A gente lê o Antigo Testamento, mas sempre em conexão com o Novo, porque no Novo a revelação se completou. No Antigo Testamento eles tinham apenas parte da revelação. Eles tinham as promessas, eles tinham as bênçãos provisórias, mas no Novo Testamento as bênçãos são concedidas de maneira definitiva. E assim nós podemos ver aqui que na promessa do envio do Espírito Santo tem o quê? Aspersão de água, representando a purificação. E nós não lemos lá em Tito 3, de 4 a 7, que o Espírito Santo foi derramado, nos lavou e nos fez nascer de novo? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ora, lavar é sinônimo de batismo. E o Espírito Santo é derramado, ninguém é submerso no Espírito.
O Espírito é derramado. Ora, se o Espírito é derramado, a água que representa esse derramamento do Espírito é derramada. E por que a aspersão? Porque a aspersão representa purificação. O Espírito Santo derramado me lava do quê? De todo o pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus, que garante essa purificação, foi derramado na cruz. E o sacerdote, quando fazia um sacrifício no Antigo Testamento, ele aspergia o sangue do sacrifício no altar. Por quê? Porque a aspersão é indicativo de purificação. E se o Espírito Santo veio sobre você e te purificou e te fez uma nova pessoa, te colocou em paz com Deus, e o símbolo disso é a aspersão, biblicamente nós entendemos que o batismo por aspersão tem todo esse significado de purificação, de derramamento, ligado, porque ao mesmo tempo que há uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, há também uma continuidade. Ora, o povo de Deus no Antigo Testamento era povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus não é Israel, é a igreja. Mas há uma continuidade. Por outro lado, aquelas coisas provisórias foram descontinuadas porque Cristo veio. Nós tínhamos a sombra de Cristo. O que era a sombra de Cristo? Eram os rituais do Antigo Testamento, era a guarda do sábado, eram as festas religiosas, era a circuncisão. Essas coisas eram sombras. Mas agora que Cristo veio, eu tenho o próprio Cristo. Eu não preciso mais da sombra. Eu tenho a realidade. No Antigo Testamento eles tinham só a sombra. Agora Cristo veio. Colossenses 2 fala sobre isso. Depois nós já lemos, depois a gente vai ler isso de novo. Em Colossenses capítulo 2 diz que a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Eu não preciso mais de sombra. Eu não preciso mais guardar o sábado. Eu não preciso mais sacrificar animais. Eu não preciso mais celebrar as festas religiosas de Israel. Eu não preciso mais usar os símbolos de Israel. Por quê? Porque o povo de Deus agora é a igreja. E a igreja é mais do que Israel, porque Israel era só uma nação, mas a igreja é formada por pessoas de todas as nações, inclusive Israel. Então a nova aliança é mais perfeita do que a antiga aliança, ela é mais completa do que a antiga aliança. E é dessa maneira que nós entendemos essas coisas. Mas deixa eu ainda conversar com você sobre uma oitava razão para nós adotarmos o batismo por aspersão. E eu queria convidar você para abrir em 1 Pedro 3,21. É uma outra passagem muito interessante. 1 Pedro 3,21. Bom, acho que para a gente entender, eu vou ler, eu vou voltar um pouquinho, vou ler um pouco antes, né? No versículo 20, ele está falando de Noé, da arca que Noé construiu. E no finalzinho do versículo 20, ele diz assim: as poucas pessoas que estavam nela, isto é, na arca, 8 ao todo, foram salvas pela água. Então, o dilúvio acabou com a humanidade, menos com aquelas 8 pessoas que estavam na arca. Então, Pedro está argumentando para dizer o seguinte: aquelas 8 pessoas que foram salvas no dilúvio foram salvas pela água. Tá certo? Como que elas foram salvas pela água? Elas estavam dentro da arca. A água encheu a terra, todo mundo morreu, mas aquelas 8 pessoas permaneceram vivas. Elas foram salvas pela água. Agora, olha o argumento de Pedro no versículo 21. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês.
Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu, está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Olha que interessante. A água do dilúvio representa o batismo. Aquelas 8 pessoas salvas na água, elas foram salvas pela água. No entanto, elas não foram imersas. Aliás, elas ficaram sobre a água. Os que foram imersos morreram. E a água do dilúvio, então, representa o batismo. Bom, não vai dar tempo de continuar, mas essas razões que legitimam o uso do batismo por aspersão são suficientes para nós entendermos que não existe só uma forma de batismo, que todas as formas são válidas, nós reconhecemos todas elas, mas que ninguém venha dizer que o batismo por aspersão não é bíblico, porque nós encontramos inúmeras razões na Bíblia que nos demonstram o significado, o simbolismo, as razões para a adoção do batismo por aspersão. Tá bom? Se Deus quiser, semana que vem nós vamos continuar pelo YouTube. Tá bom? As lições estão lá e nós vamos provavelmente migrar esse vídeo lá para o YouTube também. E aí vamos ter o curso completo lá. Tá certo? Então tá bom. Muito bom estar com vocês nesta manhã. Que bom que você veio, você que está aqui presencial. Você que está na sua casa, por alguma razão não pôde vir, eu quero dizer para você, aqui é muito melhor, tá bom? Porque aqui, olha, quanta gente bonita aqui para você estar junto, pessoas que vão estar aí, conversar com você, orar com você. Essa comunhão presencial, ela é muito importante para a nossa vida como cristãos, tá bom? Você teve um imprevisto, você está doente, você está com febre, você está com gripe, não deu para vir, viajou, não tem problema, está perdoado, você acompanha por aqui. Mas é melhor quando a gente vem aqui, tá bom? Vamos orar então e vamos agradecer a Deus por esse momento que Ele nos proporcionou. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por este local que o Senhor nos dá para nós nos reunirmos. Obrigado porque nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu templo, nós somos a Tua casa, nós somos o lugar da Tua habitação, porque Jesus derramou Seu sangue na cruz, Ele nos comprou e quando nós conhecemos o Evangelho, o Teu Espírito foi derramado sobre nós e nos purificou, nos fez nascer de novo, nos incluiu na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Muito obrigado por essas verdades que são ministradas a nós por meio da Tua palavra. Nos ajuda a conhecê-las, a entendê-las, para que elas sejam como um alicerce que nos sustenta na nossa caminhada diária de comunhão com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Bom domingo. Daqui a pouco, 19 horas, a gente se encontra novamente. Vamos continuar este mês, até o final, conversando sobre a série que os irmãos têm acompanhado, do meu coração para o seu coração. Deus abençoe. Bom domingo.